Ok, vamos iniciar o nosso painel com o tema Sustentabilidade e melhores práticas nas desapropriações, desocupações e reassentamentos nas concessões. Para moderar os trabalhos, convido o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Pedro Bruno. Já como painelistas, convido o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, Luiz Guilherme de Mello. Também como painelista, a superintendente de projetos rodoviários da Infra SA, Larissa Wendling. Convido também o superintendente de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Roger Pegas. E completando o nosso time de painelistas, convido a superintendente regulatório da Arteres, Fernanda Machado. Assim, senhoras e senhores, com a coordenação dos trabalhos, o nosso moderador, Pedro Bruno. Vamos sentar, gente? Vamos sentar? Essa tecnologia aqui falhou comigo aqui, eu não estava ouvindo, mas fui salvo ali pela colega. Bem, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo aqui tão seleto para moderar o nosso painel aqui. Com foco em sustentabilidade, então sustentabilidade, melhores práticas nas desapropriações, desocupações e reassentamentos nas concessões. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite aqui da BCR, na figura do Marco, presidente, pelo belíssimo evento e pela oportunidade de ter um painel tão relevante para discutir um tema tão em voga. Eu gostaria só aproveitar aqui meu papel de moderador. E antes da gente até iniciar o painel, a gente tinha solicitado para passar brevemente um vídeo institucional aqui do Programa de Concessões de Minas Gerais. Então vou aproveitar esse momento, esse quórum qualificado para passar o vídeo e aí a gente avança na sequência com o painel. Minas Gerais, a terceira maior economia do Brasil, a segunda maior indústria de transformação do país. Um território que faz divisa com 6 estados. População com mais de 21 milhões de habitantes. Nenhum estado do país possui mais estradas e rodovias que Minas Gerais. Com a maior malha viária do Brasil, são mais de 28 mil quilômetros de estradas, sendo 22 mil pavimentadas. A melhoria dessas estradas é uma das ações prioritárias do governo de Minas. Para manter essa extensa rede, o governo de Minas desenvolve projetos que impulsionam o desenvolvimento econômico e a integração das regiões do estado. Nos últimos 5 anos, Minas Gerais bateu recordes em concessões rodoviárias, com 6 contratos vigentes. Foram assinadas concessões para as rodovias do Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Varginha-Furnas, totalizando mais de 1.500 quilômetros sob a administração privada. Esses contratos vão melhorar a segurança e o conforto dos usuários, oferecendo serviços como socorro mecânico e atendimento médico. Além disso, a inovação estará presente, com a instalação do primeiro pedágio sem cancela de Minas, o Free Flow, uma tecnologia que cobra o pedágio sem que o motorista precise parar. Esse sistema será usado no Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, uma rodovia de 70 quilômetros que ligará 8 cidades da região metropolitana. Esta obra vai aliviar o tráfego, reduzir o tempo de viagem, aumentar a segurança e melhorar a vida de milhões de mineiros. Novos projetos estão em andamento, como o lote de rodovias entre Ouro Preto e Mariana. Mais concessões em estudo incluem outras regiões importantes de Minas Gerais, como o Vetor Norte, Noroeste, Zona da Mata e Quadrilátero Ferrífero. Esses 5 projetos somam mais de 3 mil quilômetros de estradas e têm investimentos estimados em 19 bilhões.
A economia gerada pelas concessões permite investimentos na manutenção e construção de outras rodovias, como no programa ProVias, o maior conjunto de intervenções rodoviárias das últimas décadas, com 144 empreendimentos e recursos de 4,5 bilhões. Ainda há muito por fazer, mas Minas está no caminho certo para avançar. O mundo já está investindo em Minas Gerais. Invista você também. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Bem, pessoal, feito meu momento merchandising aqui, eu queria, cumprimentar aqui meus colegas, Eu acho que a gente tem aqui um quórum muito qualificado, que tanto pelo lado, do governo federal, do lado que cuida das nossas estradas, públicas, Então o Luiz aqui representando o DENIT, nosso diretor, Roger pela NTT, quem está à frente das modelagens futuras, então a Larissa, coordenando a equipe, e também a participação aqui, da nossa representante da Arteris também para trazer um pouco a visão, das concessionárias. E esse tema ele é fundamental, estamos pegando até o gancho aqui de Minas, a gente tem hoje talvez dois dos principais projetos de infraestrutura do Estado, o Rodoanel e o metrô de Belo Horizonte, que juntos vão ter cerca de 800 unidades a serem desapropriadas, enfim, ou famílias a serem reassentadas. Então, um desafio muito grande, e é muito importante a gente estar à luz aí das melhores práticas do estado da arte dessa discussão. Então, eu queria começar aqui, Luiz, por você, trazendo um pouco toda a experiência acumulada do DENIT, quais são, na sua visão, os principais desafios à prática da desapropriação no Brasil. Bom, obrigado, Pedro, pelo convite e agradeço ao convite também da Bienal e parabenizar Minas Gerais aí pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá na Secretaria. Eu que sou formado em Juiz de Fora, então eu tenho um pezinho em Minas Gerais, então fico muito feliz que a infraestrutura está em boas mãos. Bom, no DENIT a gente tem um histórico realmente da área de desapropriação e reassentamento muito grande, O DENIT, como executor de políticas públicas, executa grandes obras e, obviamente, quando a gente tem grandes empreendimentos, principalmente empreendimentos que têm interferência com centros urbanos, não só a parte de desapropriação, mas a própria parte de reassentamento, ela é muito impactante. E aí, se a gente pegar o histórico, a gente avançou muito nos últimos anos, aprendeu bastante, criou normativos, criou especificações, instruções, e isso facilita um pouco a nossa vida, mas existem ainda inúmeros desafios e claro, a gente não faz isso sozinho, A gente tem uma equipe muito grande e a gente tem aqui representantes da nossa equipe, a Michelle, a coordenadora geral, a Ionara, a coordenadora setorial, mas o Bruno, que está emprestado na infra lá também, foi um dos grandes parceiros no desenvolvimento dessa área de desapropriação e reassentamento do DENIT. E eu acredito que um dos grandes desafios que nós temos no processo de desapropriação sempre será a nossa conexão com o cronograma de obra, A gente conseguir fazer de fato que o processo ocorra sem que atrapalhe o desenvolvimento do empreendimento, Então, esse processo de concatenização de todas as etapas, esse é um grande desafio. Por isso que a gente tenta obviamente, antecipar as fases para que a gente, de fato, não tenha um risco de interferência no cronograma de obra. Isso passa realmente por uma organização do planejamento das obras que nós iremos executar. Então, esse é um dos grandes desafios. O outro desafio, de fato, como os nossos processos de apropriação são todos por via judicial, esse é um desafio também, porque a gente depende também, quando a gente vai fazer os mutirões, da Justiça. A Justiça ela é que marca e realiza, junto conosco, junto com a Defensoria Pública, os mutirões. Então, a gente também depende bastante do Judiciário, que tem sido parceiro, e o levantamento que nós temos aí é que a gente, nos mutirões que a gente tem realizado, a gente alcança a marca de quase 90% de efetividade nos acordos. O que a gente não consegue realmente fica para a Justiça definir. Esse é um desafio. Obviamente, o desafio orçamentário, da gente ter o orçamento necessário para cumprir com os acordos de desapropriação, também é um desafio. E no caso do reassentamento, onde a gente tem impactos em alguns empreendimentos, como, por exemplo, a própria 381 Minas Gerais, que a gente tem um processo até judicial de reassentamento, onde a gente tem a vulnerabilidade das pessoas que estão ali dentro das nossas faixas de domínio. Esse é um desafio ainda maior, até, porque a gente depende da realocação de pessoas com
com diferentes graus de capacidade econômica, né, e social, e aí, de fato, a gente depende também de outros ministérios até, né, de parcerias com Ministérios da Cidade, Minha Casa Minha Vida, ou até realizar os processos de compra assistida, que não é simples. Então, são grandes desafios, mas acredito que a gente tem evoluído aí ao longo dos últimos anos bastante. Luiz, agradeço muito, né, a sua visão. O DENIT, sem sombra de dúvida, para nós em Minas, né, é uma referência. Né? Então, e a gente ter esse espaço de troca aqui é fundamental. E aí eu queria aproveitar aqui a Fernanda, e passar agora para ouvir um pouco, né, da sua visão, né, enquanto aí à frente, né, da área, né, na Artérias, uma concessionária muito importante, né, que tem lá para nós mesma, né, a Fernão Dias. Então, poder ouvir um pouco da sua visão também em relação a esse tema e os desafios de desapropriação. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite e por dividir aqui esse painel com profissionais tão capacitados do nosso setor, né? Eu acho que a minha fala vai muito ao encontro do que foi exposto aqui, né? De fato, eu acho que olhando pelo olhar aqui da Artérias e dos desafios que as nossas concessionárias enfrentam, eu acho que, considerando que a desapropriação é um ponto muito importante para a execução de obras nos nossos trechos rodoviários, eu dividiria que em dois eixos grandes aí os desafios de desapropriação, né? Um relacionado a prazo, e aí desse eu digo no prazo para a expedição de DUP e também no prazo para a emissão na posse. E o segundo desafio também, aí, aqui como ente privado, relacionado hoje ao procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Com relação à questão da DUP, eu não estou... acho que hoje a gente já tem normativos bastante claros delimitando os procedimentos. Inclusive, quando a NTT passou a assumir a competência por expedir o ato de desapropriação, o decreto de desapropriação, a DUP, isso agilizou em muito os processos, né? De toda forma, acho que aqui hoje o grande impacto é, considerando que a desapropriação ela faz parte do cronograma da obra, a DUP hoje vinculada à aprovação do projeto executivo e a eventual demora, atraso, enfim, por diversos motivos na aprovação do projeto executivo pode levar aí um atraso aí no cronograma da execução de obras. A questão da emissão na posse, hoje a gente pode, como empresa privada, fazer essa desapropriação por 2 meios, né? Tanto de forma administrativa, por meio de conciliações, e também judicialmente. Quando existe a intervenção judicial, aí a gente não está muito no controle do prazo, né? E da experiência, assim, das concessionárias da Artérias, o que a gente vê é que no âmbito da Justiça Federal isso ocorre de forma mais célere, mais rápido, mas nós não temos a competência para propor ações de desapropriação no ambiente da Justiça Federal quando a NTT não faz parte desse processo, né? Então, o que a gente vê é que, por diversas vezes na Justiça Estadual, a maioria dos juízes deixa a emissão da posse para depois da instrução processual, então a gente perde aí de 6 meses a 1 ano para conseguir acesso aí à posse das áreas desapropriadas, né? E a questão do reequilíbrio é que a Artérias em específico a gente tem 5 concessões da segunda etapa. O modelo dos nossos contratos, ele tem 100% de reequilíbrio das verbas das desapropriações. Contava com uma verba de desapropriação inicial no contrato e depois de usar dessa verba de desapropriação, você entra com reequilíbrio e aí depois, esse reequilíbrio é feito a posteriori, depois do cumprimento da apresentação de diversos documentos exigidos aí pela NTT, com razão até em dado momento. Acontece que hoje existe um procedimento mais recente, aí de alguns anos, da NTT, exige que a gente só vai ser reequilibrado, então a concessionária faz o desembolso, né? Desapropria a área, e aí a gente tem muitos custos em desapropriação em algumas obras
grandes e só vai ser reequilibrada depois, de acordo com as normas, com as últimas exigências, depois da expedição de carta de adjudicação e comprovante de levantamento do valor do expropriado no Poder Judiciário. O que acontece, né? Isso atrasa muito o reequilíbrio, isso pode levar anos, né? A gente pode depositar o valor em juízo, todo o processo de desapropriação ser concluído, sentença definitiva, e a gente só ser reequilibrado muitos anos depois, caso o expropriado não levante o dinheiro que está lá depositado. Então, acho que são esses os desafios. Fernanda, agradeço muito e acho que você levantou algumas bolas aqui para o nosso, né, representante aqui, né, da regulação. Então, Roger, acho que tanta questão de reequilíbrio, né, enfim, o processo, o rito, né, enfim, acho que a Fernanda traz aqui alguns elementos que vão ao encontro da sua fala. Então, ouvir também um pouco na perspectiva, né, do regulador, né, quais são esses maiores desafios, enfim. Então, a palavra está contigo, Roger. Alô. Como os que me antecederam, também agradecer a participação, né, o convite da BCR para a participação do Bienal, desse painel também, os meus colegas aqui de painel. Vamos lá, a gente tem um trabalho desses desafios, né, previstos nos contratos de primeira, segunda, terceira etapa de desapropriação. O trabalho de desapropriação, quando a gente fala em desapropriação, às vezes parece ser um trabalho muito frio, né? Eu estou tratando simplesmente da liberação de uma área para poder executar uma obra pública, para poder executar, né, implantar uma infraestrutura pública, né? E aí todos os mecanismos previstos nos contratos de primeira, segunda e terceira etapa, eles tratam da mesma forma, de forma muito fria, o tratamento daquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, independente da modelagem, né, eu acho que a segunda etapa tem um modelo, a terceira etapa tem o seu modelo, né, a agência sempre foi fazendo com maior ou menor velocidade a gestão desses processos. Em alguns casos, vamos dar um exemplo, né? A gente está essa semana, agora eu vou fazer o meu merchandising, Pedro, a gente está entregando agora sexta-feira a maior obra de engenharia. Para mim, eu acho, inclusive, já tive no DENIT, acompanhado pelo Luiz, mas eu acho que a maior obra de engenharia deste século no Brasil, né, o contorno rodoviário de Florianópolis. A gente vai estar entregando ela na ocasião das desapropriações de uma obra Greenfield. A obra foi toda ela desapropriada, houve um tipo de ação, né? Chegou a se fazer iniciativas semelhantes ao que o DENIT faz, né, de mutirões, né, envolvimento da Justiça Federal, envolvimento da Justiça Estadual, um envolvimento maior, né, equipes inteiras da NTT, né, o nosso coordenador à época lá, não era nosso coordenador à época, ele era só o supervisor, o Orley, esteve diretamente envolvido com tudo isso, né? Então a gente tem esse tipo de ação tratado dentro dos nossos contratos de primeira, segunda e terceira etapa. O que carecia, né? O que eu acho que faltava, qual era o ponto que faltava e que veio, né? Eu acho que até meio que levanta a bola para a Larissa, aqui diretamente envolvida com a estruturação de projetos. O que faltava era essa visão do social, do ser humano que está na beira, por exemplo, vou dar um exemplo, lá em Guarulhos, né, na saída da Fernão Dias em Guarulhos, né? A gente tem ali uma situação de ocupação irregular, semelhante à da 381, né? É uma situação das pessoas morando na beirada da rodovia, dentro do que um dia foi a faixa de domínio da rodovia, num contrato que hoje já tem 15 anos, o contrato da Fernão Dias é um contrato de 15 anos, e que essas pessoas continuam morando de forma irregular ou de forma inadequada na beirada da rodovia. E o contrato de concessão até então, né, os contratos de concessão até então, não tinham previsões, não tinham mecanismos, não levavam em consideração mecanismos suficientes para poder dar a tratativa para esse tipo de situação. O DENIT evoluiu, né, até por uma questão de necessidade, questão de política pública, foi evoluindo ao longo dos anos de 2010, ali na rodovia do Parque, teve um projeto belíssimo, recebeu vários prêmios na entrega da rodovia do Parque, lá em 2013, mas a NTT nunca
teve essa questão, essa preocupação, né? Nunca conseguiu abarcar dentro dos seus contratos, do desenho dos seus contratos, um modelo que pudesse realmente dar essa tratativa. Ou seja, eu desaproprio, eu retiro a família que está lá, eu retiro o dono da propriedade, faço o ressarcimento, ou numa decisão administrativa, como bem falou a Fernanda, a gente tem essa facilidade, porque é o privado quem está tocando, né, de uma forma mais fácil. A gente tem mais prazo, né? A gente, ao contrário do DENIT, que tem que tocar uma obra ali em 3, 4 anos, a gente administra um ativo durante 30 anos, então a concessionária pode ter um jogo ali na sua administração de PER para fazer isso, ela tem uma flexibilidade maior, independente de termos PER com cronogramas bem apertados, mas não existia um mecanismo para isso até que a gente começa a ter, né? E aí eu deixo o gancho, né, o gatilho, para você poder levantar uma bola para a Larissa quando a gente chega na 4ª etapa no padrão do AIFC. Então, assim, esse foi a nossa realidade e ainda é muito da nossa realidade, porque os contratos mais novos de 4ª etapa a gente recém está começando a administrar agora. Ô Roger, eu falo que quando o time joga junto é bom que você um vai levantando a bola para o outro aqui, né, e o papo vai fluindo. E Larissa, só, né, primeiro, Roger, parabenizar, eu tive a oportunidade de passar recentemente em Florianópolis, é impressionante mesmo a obra, né, então parabenizar vocês aí por essa obra. E acho que você toca num tema que é muito importante, eu tenho debatido isso muito lá em Minas, que é o tema da licença social, né, nós temos que buscar com esses projetos a licença social e naturalmente, né, a condução, né, com todo o cuidado, né, porque estamos falando de pessoas, de famílias, né, do processo de desapropriação é fundamental para a obtenção dessa licença social. E aí, Larissa, você que está, né, aí à frente da InfraSA, que vem fazendo um belíssimo trabalho também em estruturação, o que vocês estão trazendo de lições aprendidas das rodadas anteriores, né, para dentro, né, das modelagens, né, dos estudos relacionados a esse tema, né, previamente às licitações? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também, na visão do estruturador, né, quais são os desafios fundamentais em relação ao tema. Obrigada. Inicialmente, boa tarde a todos. Agradeço aí quem está aqui nos acompanhando, em especial aqui o time da InfraSA, que está aqui com o quórum. Hoje eu represento a estruturadora de projetos do governo federal, né? Nós somos responsáveis atualmente por modelar cerca de 18 mil quilômetros de rodovias distribuídas aí dentro do Brasil. Então são os próximos projetos aí que a gente visa entregar aí para a NTT regular. Então, trazendo aí um pouquinho o gancho, né, que o meu colega Roger traz aí das dificuldades que o regulador tem, o nosso principal desafio, né, como estruturador de projetos, é tentar minimizar os problemas da gestão contratual futuros. Eu resumiria nessa frase. E aí, quando a gente pega contratos mais antigos, né, contratos anteriores, a gente sabe, como bem Roger mencionou, a exigência é de que a responsabilidade pela execução das desapropriações, reassentamentos, desocupações da faixa de domínio é de responsabilidade exclusiva da concessionária, né? E o risco totalmente alocado para a concessionária, né, em modelagens que foram executadas aí na década de 90, onde a gente, né, teria ali algumas, não tem tanta rastreabilidade, né, de como foram feitas. E hoje, né, a gente vê aí uma dificuldade aí das empresas, né, das concessionárias realizarem toda essa desocupação da faixa, né? E aí eu acho que vem essa a reflexão que a gente sempre tenta internalizar dentro de casa, né? Eu preciso ter aderência ao que eu estou modelando, ao que o contrato está exigindo, né? Não adianta nada eu ter um contrato lá com uma série de exigências, obrigações, faixa de domínio desocupada, e o meu estudo de viabilidade não precificar isso, não trazer esses riscos, não trazer toda essa previsão, né? Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês de, né, case de estruturação é realmente o caso 381, né, que o nosso colega Luiz Guilherme mencionou. É um projeto de estruturação, né, localizado em Minas Gerais, né, uma rodovia, com um trecho localizado próximo da região metropolitana de Belo Horizonte, com uma série de investimentos, né, de reassentamentos que estavam previstos dentro da modelagem. Esse projeto, né, foi estruturado, teve duas tentativas de leilão mal sucedidos, né, não teve
participação do mercado. Então, é aí que a gente falou assim, gente, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Não é tão simples você alocar isso para o privado e falar assim, resolva. Né? Acho que a gente sentiu na pele aí o quanto foi difícil. E aí a solução dada, né, pelo governo foi fazer a retirada desse trecho de reassentamento para que fosse executado pelo DENIT, né, e após a execução desses reassentamentos e desses investimentos, a concessionária assumiria aí o trecho já com as obras realizadas. Então foi essa solução dada aí para o projeto, que inclusive está na praça, né, com leilão previsto aqui para o dia 29 de agosto. Então o nosso desafio é realmente fazer todo esse mapeamento, né, daquela rodovia que está sendo estruturada, quais são, dentro da faixa de domínio, né, quais são as edificações irregulares que a gente tem dentro, né, quais são as edificações que a gente vai precisar fazer um trabalho social, né, de reassentamento e realocação dessas famílias, quanto custa isso, né? Então, o nosso maior desafio hoje é realmente ter essa estruturação, embora a gente está falando de 30 anos, né, é muito difícil a gente ter uma previsão assim de toda a precificação que vai ser necessária, mas eu acho que nesse estudo de pré-viabilidade a gente minimamente precisaria ter ali um mapeamento de quais seriam esses riscos e quais seriam essas intervenções, né, que seriam alocadas dentro do estudo de modelagem. E dentro desse desafio de desapropriação, né, e eu acho que outra questão que a gente precisa ter muita atenção dentro da modelagem é execuibilidade, né, execuibilidade física, dentro de um cronograma de investimentos que seja factível. Por exemplo, a gente tem investimentos aí da ordem de 8 bilhões com obras de duplicação, obras de ampliação de capacidade, num cronograma de 8 anos, né, média de 8 a 9 anos. Então, será que esses investimentos vão ser execuíveis? Será que a gente vai conseguir fazer desapropriação, né, a tempo de executar todos esses investimentos? Então, a gente também precisa fazer essa avaliação, né, acho que está tendo interferência aqui no meu. A gente precisa fazer a avaliação, né, de quais os trechos que... Está tendo interferência aqui. A gente está te ouvindo bem, mas você está... Estamos me escutando bem. Então, eu vou falar assim. A avaliação, né, a localização desses trechos, minimizar, né, os trechos urbanos afetados, algumas soluções de, por exemplo, duplicações em áreas urbanas. Vamos tentar minimizar por meio de soluções com contenções, né? A gente precisa precificar essas contenções e não simplesmente prever o custo de duplicação dentro do estudo. Então, assim, uma análise de diagnóstico que hoje a gente vem tentando trazer para dentro de casa, e tanto o nosso time aqui de rodovias como o time do Bruno aqui que está nos assistindo, que é responsável pela parte da análise da desapropriação. Então, eu acho que é isso que a gente tenta trazer para que os próximos leilões, as próximas rodovias que serão entregues à NTT, tenham minimamente um pouco mais de aderência aí à exigência contratual que vai ser trazida. Obrigado, Larissa. E acho que você toca num ponto importante, né? Porque por mais que a gente busca aqui e troca muito figurinha, né? Até o Estado de Minas, em outra vertente, a gente contratou a InfraSA, né? Somos clientes de vocês no planejamento, né, de estruturação de longo prazo da nossa infraestrutura. Mas você toca num ponto importante para mim, que é cada projeto é um projeto e demanda uma análise também específica, né? E acho que você cita aqui o caso da 381, que é emblemático. Estamos todos nós torcendo aí para o sucesso desse leilão no final do mês. Eu acho que essa estratégia adotada, né, e aí eu gancho para eu até voltar a palavra aqui para o Luiz, né, dividir e tirar, né, dois lotes ali que foram, né, tocados como obra pública, né, uma notícia muito importante essa semana foi, né, até a competitividade do primeiro lote, né, Luiz, e que tem esse grande desafio de fato, né, de ter ali um volume grande de desapropriações. Então, até à luz desse caso, que eu acho que é um caso, né, que estamos torcendo, mas vai ser com certeza um caso de sucesso, né, quais são aí, né, os principais avanços que o DENIT traz, você comentou dos normativos, e até se tem algo hoje assim, sendo gestado nesse momento, né, sendo discutido, você como uma liderança do DENIT, que você puder compartilhar conosco aqui. Bom, Pedro, até continuando um pouquinho no tema da 381, como a Larissa colocou, o reassentamento, ele é um processo realmente que a gente tem que ter uma preocupação muito grande social, né? Então o DENIT, ele começou a ter um pouquinho mais de entendimento desse processo no âmbito da 101 Nordeste, quando a gente começou a perceber que havia a gente tinha pessoas que estavam dentro da nossa faixa de domínio, né? Muitas vulneráveis socioeconomicamente falando, outras nem tanto, porque tinham comércio, né? Então
E aí a gente criou a gente tem uma pesquisa, né, de vulnerabilidade social instituída dentro do DENIT, normatizou isso, né, instituiu esse tipo de processo, porque tivemos grandes empreendimentos onde o esforço do reassentamento ele foi muito grande e um trabalho social imenso e muito complexo, né? Então, o Roger comentou da 448, Estrada da Parque, mas a gente pode falar da Ponte do Guaíba, que foi um trabalho assim enorme, sensacional, que nós fizemos o reassentamento de um batalhão de pessoas, ainda tem ainda a fazer, né, para a gente terminar o acesso à ponte lá, uma das alças. E a 381, realmente ele é um caso singular, né? Então, estamos reativando nossos motores lá para retomar, né, já que saiu da modelagem e voltou para o DENIT. Colocamos na praça o lote 8A, tivemos concorrência, e logo na sequência será o lote 8B, que é mais complexo ainda que o lote 8A. Então é um desafio grande. E a melhoria disso, eu costumo falar um pilar que para mim é fundamental, a sistematização. Então o DENIT ele vem priorizando e tentando implementar sistemas para que a gente consiga dar celeridade nos processos, e aí a gente amplia isso não só para o reassentamento, mas para a desapropriação. E aí por isso que a gente criou o SGPD, que é o Sistema de Gestão de Processos de Desapropriação. Então nossos cadastros todos estão no sistema, são todos georreferenciados, hoje tem mais de 5.000 cadastros no sistema já incluídos. E o sistema ele dá esse processo de homogeneização do processo, de celeridade no processo, de facilidade de gerir esses cadastros. Esse é um pilar importante para a gente avançar cada vez mais, né? A sistematização da informação. Paralelo a isso, nós temos também um projeto muito grande que o DENIT está em desenvolvimento, que a gente chama de Profaixa, é um programa. Esse programa ele tem o objetivo de regularizar todas as nossas faixas de domínio, de todas as rodovias federais, são mais de 55.000 quilômetros pavimentados, chegando a 64 com as não pavimentadas, onde a gente vai ter que regularizar e conhecer os nossos lindeiros, saber se o limite, né, das propriedades estão aderentes às nossas faixas de domínio. Já estamos iniciando aí quase 2 estados completos, vai ser um trabalho, claro, a ser desenvolvido nos próximos anos. E isso vai facilitar, obviamente, no futuro, os processos de desapropriação das futuras obras que nós iremos fazer. É um programa muito grande que a gente vem desenvolvendo e com uma tecnologia nova, né, de levantamento a laser, então é um processo bem bacana. Então a sistematização para mim ela é um caminho. E, obviamente, em paralelo também, todo o processo de criação de documentos técnicos, normativos, instruções. E aí a gente avançou muito nos últimos anos. Hoje a gente tem diretrizes bem claras, né, especificadas dentro da autarquia. Eu cito agora, por último, a manualização do custo para a contratação de consultorias para realizar processos de desapropriação. Já está no nosso site, quem quiser consultar. A gente criou uma metodologia de precificar quanto que custa o processo de consultoria para realizar a desapropriação. A gente não tinha, né? A gente teve que criar isso para a gente normatizar também, deixar mais homogêneo a forma de contratar consultorias para fazer o processo de desapropriação. Então, eu acredito que a gente tem esses 2 pilares, né? O pilar da sistematização, porque isso realmente facilita o processo de manualização, né? De criação de documentos técnicos, mas sem esquecer de fato que quando a gente faz qualquer trabalho de desapropriação, qualquer trabalho de reassentamento, como o Roger colocou, a gente está trabalhando com vidas, com famílias vulneráveis, socioeconomicamente, então que a gente também se preocupe com essa realização, porque no processo é um número, né, é um cadastro, mas na hora que a gente vai escolher, por exemplo, né, por compra assistida, uma nova casa para aquela família, é a vida da família que vai mudar dali para frente. Então a gente de fato muda a vida das pessoas, né? E sempre para o melhor, né? A gente tenta sempre entregar o melhor. A pessoa ali está numa região perigosa, né? Na beira da pista,
Então a gente muda a vida da pessoa, ela vai para uma casa onde ela escolheu, né? Ou então ela vai ser colocada num processo de Minha Casa Minha Vida. Então, de fato, é uma mudança muito importante e socialmente relevante para nós. É um trabalho muito bonito que a Coordenação de Desapropriação e Reassentamento faz. Não é fácil, mas é um grande desafio. Então, era isso. Obrigado, Luiz. Eu falo que esses painéis também funcionam até como terapia coletiva aqui, né? Você fala dos seus 55 mil quilômetros de rodovia pavimentada, eu com um pouco mais de 21 mil quilômetros de rodovias lá em Minas, já estou perdendo os cabelos, então é bom que a gente também aqui vai... Mas eu queria aproveitar aqui o contexto, né, da fala do Luiz e voltar a palavra para a Fernanda, para ouvir um pouco você, né, dentro da experiência também da Arteris, né, de exemplos bem-sucedidos, né, considerando esses aspectos de sustentabilidade que a gente está discutindo aqui, e até um tema que a gente tem discutido muito em Minas, né, e aí é a busca sempre do consensualismo, né? Então, sempre que a gente consegue também evitar a judicialização desses processos, né, acho que a gente ganha em celeridade. Então, também, se você puder comentar um pouco em relação a esse tema, eu agradeceria, por favor. Até já usando aqui uma fala do Roger, de exemplos positivos em que, para mim, na minha visão, toda vez que privado e agência reguladora e público atuam de forma conjunta, a gente vai ter certamente um bom exemplo na execução, na gestão dos contratos, né? Eu vou citar aqui dois exemplos, e acho também, já complementando a minha primeira fala, né, com relação aos desafios que a gente enfrenta muito em desapropriações. Recentemente houve a execução, a necessidade de execução de uma obra emergencial na BR-376. A gente precisou fazer uma obra, recuperação de uma obra emergencial por causa de um talude, né, que se rompeu fora da faixa de domínio, né? E aí já até nessa linha de que a própria agência já consegue enxergar a necessidade de atuação diferenciada em diversos casos, a agência expediu a DUP em fase de projeto executivo. Isso possibilitou com que a concessionária adentrasse a área e executasse a obra no tempo que demandava para a segurança dos usuários. Aí a gente fala em sustentabilidade social e ambiental, também, já que isso decorreu de um rompimento de um talude, né? E aí de consensualismo, e aí eu também agora vou usar o Roger aqui que levantou a bola. Eu estava tímida e não ia vender, mas aí a Arteris, que executou a maior obra de infraestrutura do país, né, que vai entregar a maior obra de infraestrutura do país nessa sexta-feira, o contorno de Florianópolis. Eu vou complementar o exemplo aqui que o Roger já mencionou, eu vou complementar com alguns dados, né? A desapropriação das áreas do contorno foi o que se fez ali, o trabalho que se fez, e aqui já abrindo aqui menção ao jurídico da Arteris, que atuou brilhantemente, né? Foi algo excepcional, né? Foi uma atuação conjunta entre concessionária, a NTT, Ministério Público Federal, e isso dentro do Sejuscom, do Sejuscom, foi criado uma espécie de Código de Processo Civil paralelo para acelerar o processo de desapropriação das áreas. Até então, tinham mais ou menos 1.200 processos de desapropriação de áreas. Já tinham sido realizadas mais de 900 audiências. Eu não consigo nem imaginar quanto tempo a gente teria perdido se a gente não tivesse conseguido entrar num processo de consensualidade com os expropriados, né? E a partir desse processo todo, foi definido ali toda uma dinâmica que o expropriado recebia em 3 dias o valor que foi definido. E o mais legal de tudo, o próprio juiz já expedia ali na hora um ofício para o registro de imóvel, e o registro de imóvel certificava e já registrava imediatamente a área em nome da União. Então, assim, acho que esse é um grande exemplo. E aí, depois, acho que o jurídico pode até fazer uma explanação melhor, porque realmente é disruptivo e isso deveria, de fato, ser adotado em vários modelos, principalmente em obras desse tamanho, né? Tudo bem, Fernanda. Minha equipe do Rodoanel já está aqui na primeira fileira. Já vou marcar uma reunião paralela aí com o seu jurídico para aprender um pouquinho disso aqui. Mas dando sequência aqui, Roger, e aí também
né, seguindo aqui na nossa fluidez aqui da conversa, né, que inovações, né, a nova resolução da NTT ela traz para promover então essas práticas mais justas e sustentáveis em termos de reassentamento e desapropriação? Pedro, o que acontece? A gente veio a partir do momento, e aí assim a gente vê o quão interessante é a transversalidade do servidor público dentro do ambiente público, né? Então, assim, eu e o Luiz, a gente trabalhou no DENIT, o Luiz foi para a EPL, depois eu tive na EPL, a Larissa é agência, foi estruturadora na agência, na SUCOM, está agora na InfraSA, né? Então, essa transversalidade, então a gente, a partir do momento em que começa, em 2014, a contratar o IFC, né, a gente traz dentro do modelo de projetos, né, projetos do IFC, que o Luiz estava lá quando começou a contratar, a Larissa está tocando, né? E tocava pela SUCOM, né? Então a gente vê uma estruturação começando a nascer com esse viés da visão social, trazer os parâmetros do IFC para dentro dos nossos projetos de concessões, né? Então a gente começa, a primeira concessão efetivamente que sai com esse padrão é Eco Rio Minas, hoje, né, Eco Rio Minas, na época Rio Governador Valadares, e daí em diante todos os nossos projetos de concessões estão saindo com esse processo, com esse modelo, né, com esse padrão de atendimento. Ao mesmo tempo, a agência não poderia ficar parada, né? Então, assim, eu tinha previsto no meu PER, no meu contrato, este padrão. Então, vamos trazer para dentro da nossa resolução, para dentro das resoluções da agência, dos normativos da agência, esses mesmos parâmetros. Então, na resolução 6.000, o RCR2, né, toda a construção dos RCRs, né, nós já estamos no quarto, fechamos, a meta é fechar até o final do ano o 5º RCR, mas no RCR2 já temos, né, no capítulo ali de faixa de domínio, uma subseção falando, traçando exatamente o mesmo padrão IFC de realocação, de tratamento amigável, da tentativa da mudança amigável, de uma mudança sustentável, de um tratamento social adequado àquelas famílias que estão no ambiente de vulnerabilidade, né? Então, tudo isso é trazido para dentro das resoluções da agência, reforçando, né, o que já vem sendo colocado nos seus contratos. E aí, então, a gente tem, né, vamos falar, né, a gente está terminando Florianópolis e estamos mudando para Belo Horizonte, ou seja, há 5 saídas de Belo Horizonte hoje em rodovias federais, né, então tem uma via mineira assinada no início da semana, assumida no início da semana, 040, um contrato já com esse padrão, a IFC, né, de tratamento, obras vão estar iniciando brevemente com esse padrão na saída para Juiz de Fora, a 381 sendo licitada e contratada, se tudo der certo, vai dar certo, até o final do ano, mas licitada agora no final do mês, a 040 Cristais no final de setembro, a Zebu em outubro e a repactuação da Fernão Dias no sentido São Paulo. Então, as 5 saídas de Belo Horizonte Belo Horizonte vai virar o grande hub de licitações, de concessões públicas federais também, né? Provavelmente a equipe da NTT vai estar direto lá, envolvida em Belo Horizonte, com grandes obras, junto com o DENIT, que vai estar fazendo a saída da 381 aí, para que a gente possa melhorar toda a infraestrutura do Estado e trazer esse padrão de contratos, né, mais atual, estruturado no padrão IFC para as nossas concessões mineiras, com essa visão social. E lá realmente precisa, porque as ocupações de faixa de domínio, as realocações vão ser extremamente necessárias em toda aquela região. Ô Roger, você não sabe a alegria que eu fico aqui enquanto, né, mineiro, secretário de infraestrutura, de ouvir, né, e brincadeiras à parte, né, acho que é fundamental o que você falou aqui da gente ter, né, ter bons projetos, acho que até para fazer justiça, né, que às vezes falar, não, mas governo federal, governo de Minas, algum desalinhamento, né, acho que nós somos testemunho aqui, né, do trabalho técnico que vem sendo conduzido, né, e eu aproveito até o gancho para, de fato, a NTT para a gente, né, quando eu falo da pauta de concessões rodoviárias, é um farol, né, uma referência, um benchmark. Em Minas agora, a gente espera já agora no mês de agosto, né, encaminhar
para a Assembleia Legislativa de Minas o PL de criação da Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais, e nós estamos bebendo muito na fonte, né, do trabalho que vem sendo, né, pavimentado pela NTT, né, e a evolução que a gente tem tido nas agências reguladoras, né, federais, que são uma referência, e é muito importante essa troca, né. E aí eu queria, Larissa, também, a gente mencionou aqui, né, a importância do AIFC, eu comentava com o Luiz aqui até antes, né, lá eu estava na época ainda no PPI, no início desse trabalho que a gente estava, né, nessa contratação, e o quão importante é a gente subir o sarrafo na modelagem, né. Então eu acho que isso cria, né, e aí até para a plateia que a gente está falando aqui, né, a gente tem aí um volume muito grande, né, de leilões, né, sejam eles federais, sejam eles dos entes estaduais a caminho, e eu não tenho dúvida que tendo bons projetos vai ter interesse, porque o importante é ter bons projetos, né. E acho que vocês, de fato, na infra tem sido também, né, uma grande referência em termos de modelagem. Então, eu queria que você comentasse também um pouco assim, o que vem pela frente aí, o que está lá no forno da infra em termos de novas modelagens, enfim, e de evolução em relação ao tema que a gente está tratando aqui também. Por favor. Legal. Acho que exatamente como o Roger trouxe aí, né, esses projetos aí que estão sendo leiloados, né, assinados recentemente, né, em especial em Minas Gerais, né, todos modelados pela infra. Já trouxeram aí muitas inovações, né, no sentido tanto de tecnologia, né, mas principalmente com essa questão socioambiental, né, social envolvida. Então, como o Roger mencionou, né, desde o contrato Rio-SP, a gente já tem os parâmetros de desempenho do IFC aí dentro do programa de exploração rodoviária, né, e especificamente com relação à parte de reassentamento, né, a gente tem o PD5, que trata aí de todos os procedimentos aí para uma execução de um reassentamento de forma aí que tenha todos os cuidados, né, toda essa questão social envolvendo toda a população local, a comunicação adequada, né, para que isso seja realmente executado aí de forma a atender essa preocupação social. Além disso, né, desse PD5, a gente também teve muita inovação nesses contratos, né, com relação principalmente aí à alocação de risco, né, trazendo uma alocação de risco compartilhada, né. Hoje a gente tem compartilhamento, né, o valor que foi previsto dentro da modelagem, ele entra no contrato como uma verba limite, né, a ser utilizada, e tudo que a concessionária excede a esse custo, né, é compartilhado 80%. Com o poder concedente. Então, isso aí também traz uma segurança para as concessionárias, né, na execução adequada aí dessas soluções aí de desapropriação e reassentamentos. E, além disso, né, a gente tem trazido aí também melhorias, né, tanto para a parte da estruturação propriamente dito, e aí eu acho que aqui é um avanço aí do nosso time Sugatti, também da InfraSA. As novas contratações, aí a gente, tendo em vista essas exigências, né, que a gente vai ter tanto no RCR quanto nos PERs dos contratos, a gente precisa, né, ter uma modelagem que traga isso adequadamente precificado e previsível, né, como eu mencionei antes. Então, a gente está, nas nossas contratações, avançando significativamente aí nos termos de referência, nas contratações, para que a gente tenha, dentro de todos esses estudos, não só a parte de engenharia, licenciamento ambiental, a gente ter todo um diagnóstico da situação fundiária daquela rodovia, né? Diagnóstico da faixa de domínio, de todas as invasões, das características daquelas edificações, daquela população, né? Para que minimamente a gente consiga ter um diagnóstico inicial e uma precificação que vá para dentro do modelo. Né, hoje, no contrato, a concessionária precisa apresentar um programa de desocupação de faixa em 6 meses após a assinatura do contrato. Então, obviamente, que ela não conseguiria realizar todo esse levantamento de forma aderente num curto espaço de tempo. Quiçá, então, numa análise de um estudo para entrar dentro de um leilão. Né? Então, o estudo já vai trazer essa análise, esse diagnóstico, obviamente, que de forma em nível de estudo de viabilidade, mas para que traga um pouco mais de segurança para os novos entrantes aí dos projetos e garantir que futuramente, né, esses futuros concessionários aí executem esses contratos, atendam esses padrões de desempenho e atendam aí e tragam menos custo regulatório aí para a agência reguladora. Né? Então, acho que hoje a gente tem trazido aí nesses nossos futuros estudos aí e em desenvolvimento essas melhorias aí que vocês em breve vão aí conhecer. Muito bem, Larissa. A gente não
né, não acumular passivo regulatório, né, sem sombra de dúvida, é uma boa prática. Então, né, fico feliz de te ouvir. E aí, acho que, né, dentro do meu script aqui, Fernanda, eu vou te jogar na fogueira, no bom sentido, porque aproveitando que você é a única representante, vamos dizer, do setor privado aqui né, nesse painel. Então, assim, né, o que você vê ainda, né, espaços para aperfeiçoamento, normativos, regulatórios. Então, o que você teria de sugestão para nós aqui, enquanto representantes da área pública, né, buscar incorporar, seja nas modelagens, seja na regulação, seja no trabalho que é conduzido, né, nas obras públicas aí pelo DENIT, enfim, pelo governo de Minas. Então, por favor, né, o que você tem de sugestões aí de aprimoramentos para nós? Algumas. Eu acho que, em primeiro, acho que caberia uma normatização de excepcionalidades com relação à expedição de DUP, já com projetos funcionais, né, para que haja menos impacto na questão de cronograma de obras, né? Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto, hoje, atualmente aqui na MTT, existe um parecer, uma orientação da Procuradoria da MTT não intervir nos processos de desapropriação. Na minha opinião, isso deveria também ser relativizado. Também deveriam ser analisadas excepcionalidades, principalmente quando há necessidade de atuação mais célere e de emissão na posse mais célere em grandes obras e com grandes impactos de desapropriação aí no entorno onde vão ser executadas essas obras. Aí já olhando também um pouco para a sustentabilidade financeira do contrato, temos também uma sugestão quanto à exigência atualmente feita dos documentos para os reequilíbrios a posteriori, né? Então, considerando que a concessionária tem que fazer sempre um investimento na frente, de fazer um desembolso grande de valores, vai só ser reequilibrada depois da conclusão de um processo de desapropriação via judicial, que pode levar anos, na nossa percepção, a agência também poderia e deveria relativizar alguns documentos que, na nossa visão, são uma exigência dupla. Por exemplo, exigir que a gente apresente uma comprovação de levantamento do valor depositado em juízo pelo expropriado, seria desnecessário, considerando que, já finalizado o processo de desapropriação, não existe dúvida, nenhuma controvérsia quanto ao valor da expropriação, e também a área já estaria em registro da União. E aí, já que uma preocupação setorial, aí já aqui na fala da Larissa, as novas modelagens, como já foram colocadas, e aqui já falando das novas modelagens, porque nos contratos da segunda etapa não existe essa previsão, né? Como bem comentou o Roger, a gente só tem a obrigação de desapropriação e de manter a faixa de domínio desocupada, mas não existe a obrigação de reassentamento nos contratos de segunda etapa, mas isso existe uma clara evolução regulatória nesse sentido, é o que consta das modelagens novas, mas existe uma preocupação do privado com relação a isso, né? Até que ponto? Qual a limitação, né? O privado é a parte correta dentro desse contrato para assumir uma responsabilidade que envolve a terceiros em tão determinada complexidade, né? Então, nos preocupa a limitação dessa responsabilização e a forma como está sendo tratado também no modelo, na nossa visão, um pouco omissa quanto à limitação e os procedimentos até onde esse planejamento deveria ir por parte da concessionária. Embora a gente entenda aí toda a importância dessa previsão e também de se prever isso e da preocupação que o governo tem, até porque para resolver uma situação que até hoje não teve solução. Mas pensar de forma conjunta, talvez a gente chegue num cenário melhor. Obrigado, Fernanda. Só a gente... Posso fazer a réplica? Por favor, vamos lá, Larissa. É bem rápido, tá? Não, eu acho que a Fernanda trouxe um ponto aqui que é uma reflexão
né? Hoje eu estou como estruturador, mas como o Roger falou, eu sou agência reguladora, então assim, eu acho que é importante a gente refletir sobre essas regras, né? Qualquer bibliografia aí fala que na alocação de risco a gente tem que alocar para quem realmente tem uma maior capacidade de gerir aquele risco, né? Então, realmente, né, será que a gente... É o caso 381, né? O privado não ficou claro que o privado não conseguiria e não queria entrar nesse risco. Então, assim, acho que cada caso tem que ser estudado e eu acho que pode ser um ponto aí de evolução contratual, né? Já que a gente está evoluindo do ponto de vista de exigências, ponto de vista de estruturação, mas será que é a faixa toda? Será que é em todos os casos, né? Então, eu acho que esse ponto aí eu coloco aí como reflexão para todos. Obrigado, Larissa. A gente se aproxima aqui do fechamento do painel, mas eu queria antes só também circular a palavra para uma consideração final, Luiz, então talvez começando por você. Bom, primeiro agradecer e parabenizar aí aos colegas pelas exposições. É sempre importante realmente a gente observar o outro lado, né, do privado principalmente. O DENIT também tem essa preocupação, né, porque os nossos contratados geralmente tem um cronograma apertado e a gente tem que executar as obras e, de fato, essa área de desapropriação e reassentamento pode vir a ser um gargalo, então é importante perceber essa dinâmica, né, da nossa atuação juntamente com a atuação do privado. E sim, espaços para melhorias sempre existem, o DENIT também vem evoluindo bastante e tentando, né, atacar esses pontos, principalmente no processo de criar parâmetros, né, processos bem fundamentados, né, bem instruídos e, novamente, né, focar no âmbito da concatenação entre obra e a etapa da desapropriação e reassentamento para que a gente não interfira nas entregas que venhamos a fazer. E, obviamente, também um processo de sistematização. Então, agradeço aí as colocações, agradeço o convite e a gente fica à disposição lá no DENIT também. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Larissa, então, também você, considerações finais? Só agradecer aqui aos meus colegas, acho que foi realmente uma troca enriquecedora aí, né, um tema bem específico, e agradecer mais uma vez aí a quem nos acompanhou e a Infra fica à disposição aí para novos aprimoramentos aí, novas sugestões. Obrigado. Roger, com a palavra, por favor, meu amigo. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, né, e garantir para a Fernanda e para todo o mercado que a revolução regulatória na agência não para. Né? A gente está trabalhando, mas a própria sugestão da Fernanda com relação a uma DUP antecipada com um projeto funcional, isso já tem se tornado uma constante que a gente tem analisado pelo desafio que tem sido os cronogramas dos nossos PER. A gente já tem feito isso várias vezes. Então, assim, os regulamentos, as nossas instruções normativas que vão vir complementando o RCR, elas vão vir nesse sentido para que a gente tenha uma regulação mais leve possível e que a gente possa efetivamente absorver o melhor do privado, que é a velocidade, que é a agilidade. Se a agência não conseguir ter essa agilidade, não conseguir ter essa predição do que vai ocorrer e como atuar na hora certa e da forma certa e mais rápida, a gente perde muito desse empuxo que a gente pode ter do privado poder estar executando as obras, poder essa transferência para o privado. Então, a gente está à disposição, vai estar sempre pronto para melhorar a nossa regulação, né, e agradecer aqui, nos colocar à disposição também na agência para qualquer dúvida que tenha. Muito obrigado, Roger. Fernanda, por favor, considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui em nome da Arteris, mas em nome representando o setor privado. E eu não tenho dúvidas, até pela qualidade e pelas ideias aqui dos meus colegas de painel, que a gente evolui cada vez mais na regulação e também nesse tema de desapropriação, né? Hoje, atualmente, a agência e o governo federal aqui, especialmente, a revolução regulatória é uma realidade e eu tenho certeza que isso vai sempre continuar. Eu acho que isso é o que esperamos e confiamos, né? Como investidores.
Perfeito, Fernando. Vou aproveitar também esses minutinhos aqui para fazer, né, usar esse espaço de fala aqui. Então, primeiro agradecer a vocês aqui, meus colegas aqui de painel. Tivemos um debate muito rico, né? E eu queria, enfim, dizer também que quando a gente fala de parceria público-privada, né, é fundamental, né, acho que o Roger colocou bem, né, é um ciclo de melhoria contínua, né, e a parceria mesmo, né? Então, a Larissa fala de matriz de risco e melhor alocar quem tem a melhor condição de gerir. Então, acho que isso é muito importante. Eu falo muito isso para o meu time, né? Estou vendo aqui o Guilherme do BNDES tem nos apoiado aqui, né, na modelagem dos novos lotes que a gente vai levar a leilão. E a gente fez um workshop bem interessante que foi com o time de modelagem do Estado, né? Então o Vitor está aqui, Bruna, né? Juntamente com o time de regulação, porque às vezes é isso, né? Se a gente, na modelagem, a gente não calibra adequadamente, nós vamos ter problema na gestão contratual, vamos ter problema na regulação. Então, quer dizer, retroalimentar isso, né? E aí, à luz da troca, né, com os nossos parceiros, com os nossos concessionários, é fundamental para que a gente consiga avançando, né, com a agenda de infraestrutura e a mensagem final aqui é de muito otimismo, né? Acho que a gente tem evoluído muito, né, do lado público, né? E isso traz credibilidade, né? Então, acho que é um agradecimento também a todo mundo que tem investido na pauta de infraestrutura no país, acreditado, né? E eu falo às vezes que o período, né, daqui para frente, eu falo que a gente está, né, no início da curva ainda, né? Vem muito investimento, né? Então vem muitos projetos, muitos bons projetos, e a gente espera aí continuar nesse ciclo virtuoso, né, de trazer investimento para a infraestrutura, que é base, né, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. E fechando o tema do painel, eu acho que tem um tema fundamental que foi trazido aqui, né, que é o tema de lidar com as pessoas, né, que vão ser desapropriadas, as pessoas que vão ser reassentadas, e aí não tem nada melhor do que transparência, né, e comunicação. Então, o cuidado na comunicação, o cuidado de explicar exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, isso é fundamental para trazer esse conforto, né, e aí a gente obter, né, que às vezes é um projeto que vai ter um impacto super relevante, né, do ponto de desenvolvimento social, mas se não é conduzido o processo de desapropriação, reassentamento com todo o cuidado, vai deixar uma marca ruim, né, nas pessoas. Então, e não é esse o objetivo. Então, esse cuidado de transparência, de comunicação, é chave para a gente ter sucesso também, né, nos processos de desapropriação e reassentamento. Então, mais uma vez, fechando aqui dentro dos nossos 40 segundos que nos restam aqui, então, agradecer a todos vocês aqui, agradecer o honroso convite aqui para esse evento grandioso, né, e como tem crescido esse evento também, é fruto, né, da importância desse setor, desse segmento para o nosso país. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde.